Vamos lá, então, mais uma aula de boa temática, e hoje aí, na verdade, é continuação, né, da última aula que tivemos, de funções, tá bom? Deixa eu já ver aqui quem que está conectado, para a gente já dar as boas-vindas aqui e dar início à nossa aula já já. Deixa eu ver quem são os monitores. Hoje aqui está o André de Jesus, né, monitor online, e acredito que seja só ele hoje, né? Acho que é só o André, né? O Andrezão aí, meu xará, tá aí conectado. Muito bem. E aí, professor, ó, aí a gurizada de sempre aí, tá? Michele, o Wesley e toda a gurizada de sempre aí conectada. Muito bem, tá? Preparando aí o carvão e o papel para nós começar a não arriscar, tá? Aí, ó, Eduardo Vinícius também, Gabriel Silva, Thiago Diniz, toda a gurizada aí, a Jane Santos, tá? Muito bem. Ó, o João Lucas e o nosso grande André de Jesus monitor. Então, para você que está assistindo, né? Qualquer dúvida que você tenha, o André aí está em condições de assessorar, te ajudar aí, beleza? Para quem é novo, para quem já é velho, já sabe o que faz, cadastro no site, baixa material, acompanhe nossos eventos, tá? Para quem de repente, tá? É novo aí na aula, né? É só qualquer dificuldade, prende o grito aí que nós estamos para te ajudar, beleza? Muito bem, gurizada, ó, hoje, na verdade, né, é continuação da aula que nós tivemos, por coincidência, foi na última aula, foi ontem, né, de funções. Na aula de ontem, para quem de repente esteja aí, perdeu ou por acaso aí, né, não pôde acompanhar, nós falamos noções básicas de funções, né? Entramos lá na classificação de uma função, quando ela é sobrejetora, quando ela é injetora, quando ela é bijetora, falamos sobre o conceito de função par, função ímpar, né? No modo geral, são noções básicas de funções. Agora nós vamos entrar em alguns tipos de funções, função do primeiro grau, né? Função do segundo grau e assim por diante, tá certo? Hoje nós vamos tentar aí desenvolver a função do primeiro grau e função do segundo grau e ver o gráfico, como é que é o gráfico e alguns detalhes sobre esses dois assuntos aí clássicos dentro da nossa matemática, que sempre estão presentes em questões de concurso, tá bom? Vamos lá? Olha, vamos ver o tio Bhaskara e o tio Girardi, aí diz o Rafael Freitas. Uma boa, né? Boa relação aí, o tio Bhaskara e o tio Girardi, né? É mais ou menos isso, tá? Quase aí, né? Isso aí. Professor, pode ensinar função polinomial, Gabriel. Hoje não é a aula de polinômios, tá? Futuramente nós vamos trabalhar na sequência aí polinômios e vamos falar sobre as funções polinomiais, aí respondendo a pergunta do Gabriel. Show de bola? Muito bem. Vamos lá? Vamos lá então. Vamos começar, gurizada? Preparado o carvão? Marca de like aí para nós podermos ver mais esses eventos. Dá o joinha aí se você quiser, tá? Para a gente ter força aí para promover mais esses eventos. Vamos lá então? Vamos começar? Muito bem. Então aí preparado aí o carvão e o papel? Vamos começar aí no seu material. Vão ter um materialzinho bacana para você. Vamos começar então com função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau, tá? Tem muito a ver com a relação de equação, né? Do primeiro grau não é uma função, tá? Função do primeiro grau. Só para você ter uma rápida lembrança, né? Eu posso te dar uma equação do tipo aqui, ó, ax mais b igual a zero. Isso aqui é uma equação, né? Nesse caso, do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Por que é do primeiro grau, não é do segundo nem do terceiro? Né? Porque o expoente, a variável aqui é o x, o expoente é 1. Por isso, equação do primeiro grau. Mas, professor, você falou função. Sim. Quando eu pego esta equação e igualo ela a uma outra letra diferente de zero, e deixo assim, ó, ax mais b igual a y, aí agora eu tenho uma função, tá certo? Diferente de equação. Função do primeiro grau. E é ela que nós vamos desmiuçar aqui hoje.
Ok, gurizada? Tá? Então a diferença de equação para função é bem sutil, né? Uma função, o nome já está falando, uma letra anda em função da outra, o y em função de x. Dependendo de quem é x, o y vai mudando de cara, tá certo? Então aqui só para uma rápida lembrança para você entender a diferença, né? Muito bem, então nós vamos falar de função do primeiro grau, tá? É isso que nós vamos trabalhar. Então eu já vou deixar só o y por primeiro, então nós vamos começar aqui, ó, a desmiuçar o que significa cada uma dessas letras aqui, tá bom? O que significa cada uma dessas letrinhas aí, depois a gente vai aí resolver questões, tá? Deixa eu só largar esse materialzinho aqui, deixa eu ver, fica comigo aqui na mão, não tem problema, tá? Olha só, então vamos lá, cada uma dessas letras tem um significado dentro da função do primeiro grau, tá? O y e o x são as variáveis, né? Esse a aqui, ó, é o coeficiente da variável x, a gente chama ele de coeficiente angular, tá? Ó, coeficiente angular. Importante saber esses nomes aqui, ó, tá? Coeficiente angular, certo? Esse camarada aqui, o b, é o coeficiente linear, tá certo? Coeficiente linear. No gráfico você vai ver a diferença. Coeficiente linear. Tá bom? Muito bem. A função do primeiro grau, quando a gente for fazer o gráfico dela, você vai perceber que é uma reta, né? Coisa que você já deve ter lembrança, tá? Mas fique tranquilo, vamos desmiuçar um pouquinho cada uma dessas coisas. Conforme eu coloquei ali no seu material, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta, né, que corta os eixos aí, tá certo? E aí no material de vocês eu até dei um esqueminha aí para vocês, tá? Então veja bem, nós temos aqui o plano cartesiano, né, que inclusive nós falamos na aula de ontem aqui detalhes sobre o plano cartesiano. Né? Eixo x, eixo y, eixo x, eixo y, tá? Respectivamente aí, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá? Este azinho aqui, que é o coeficiente angular, ele já define para nós a inclinação da reta em relação ao eixo x. Por isso ele é chamado coeficiente angular. Tem um ângulo que forma entre a reta e o eixo x. Aqui eu vou dar exemplo de dois gráficos aleatórios, conforme está no seu material. Opa, tá? Aqui tem um gráfico com essa inclinação, né? E um gráfico com essa outra inclinação. Este primeiro gráfico que tem uma inclinação aqui, ó, né? Deixa eu só dar uma corrigida nele aqui. Uma inclinação que parece um acento agudo. Né? A gente fala que é uma função crescente, porque ela está crescendo, né? Conforme o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Aqui é o caso onde este a, que é o coeficiente angular, ele é positivo, ele é maior que zero. Então, só de a gente analisar o coeficiente angular, a gente já sabe a cara do gráfico. Se nesse caso aqui, ó, quando a reta for assim, como se fosse um acento de crase, né? A gente sabe que ó, conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Uma reta é decrescente. Neste caso, o a vai acontecer quando o a for um valor negativo, ou seja, menor que zero. Tudo bem? Então vejam que interessante. Só a gente olhar a cara da função, eu já vou dar um exemplo, né? Você já sabe a cara do gráfico. É só olhar o a, não tem que fazer conta nenhuma. Só olhando o a, esse coeficiente que vem do lado da variável x, você já define qual é a cara do gráfico, tá certo? Perceba que o gráfico, ele corta o eixo x e o eixo y, tá certo? Preste bastante atenção aqui agora, tá? Eu peço sempre que você preste atenção, tá? Porque às vezes, né, tu tá ali olhando, tá pensando em outra coisa, tá mexendo no Orkut ali, perdeu o começo da explicação, vai se perder, tá? Perceba aqui, ó, que o gráfico ele corta o eixo y num ponto, assim como ele corta o eixo x também em um ponto.
esse ponto que a gente fala assim, ó, que intercepta o eixo y é justamente o valor do b, o coeficiente ali, ó, linear. É este o valorzinho aqui, ó. Tá certo? Aqui o gráfico interceptou nesse ponto. Esse ponto é justamente o valor do coeficiente linear. Tudo bem? Beleza? Então o B, veja só que o A ele define a inclinação, só isso, tá? O B é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, o eixo das ordenadas, tá bem? Tranquilo? E agora pergunta de seleção, para separar, né, para separar o menino dos homens. Aonde é que significa este ponto aqui, ó, onde o gráfico intercepta o eixo X? Quem é esse ponto aqui? Vamos ver quem descobre. Quem é esse camarada? Que nesse caso foi aqui, ó. Né? Nesse caso foi aqui esse ponto. Quem é esse ponto aqui em questão? Né? Nesse caso, ficou nesse lado. Né? E nesse caso, ficou aqui. Me diga lá. Quem lembra que ponto significa este onde o gráfico corta o eixo X? Olha a diferença. Eixo Y é o B. E o eixo X? Que valor é este onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas? Quero ver quem consegue responder essa pergunta de seleção. Essa já separa um pouquinho o menino dos homens. Deixa eu ver quem responde ali. Tá? Quem responde lá? Samara. Gurizada de sempre aí, ó. Responde para mim aí, vamos ver quem sabe. Eu ia para a escola jogar bola, eu sou um animal. Olha o Eduardo Gomes dizendo que ia para a escola para jogar bola e segurar a cartolina na hora da apresentação, né? Era ele que segurava a cartolina só, né? Mas que bárbaro. Não me recordo, João Lucas. E eu não sei, Lucas Santos. Né? É o vértice? Não, não é nada de vértice. Ó, Jane Santos, tu deveria saber, tu não está fazendo essa lição de casa, hein? Olha aí, o professor vai ficar brabo, ó. Ó, o Thiago Ferreira, o Rafael Farias responderam algo ali convincente, ó. Algo que a se pensar, né? Vamos pensar junto? A raiz? A raiz. Mas como assim a raiz, já que isso aqui é uma função? Quando você pega esta função igual a zero, tá? E iguala ela a zero, aí você cai numa equação, certo? Quando você pega essa função aqui, ó, olha, presta bastante atenção, e pega ela e iguala a zero, ou seja, ficando assim, ó, zero igual a ax mais b, certo? Aí isso vira uma equação, certo? Falei lá no início, função, equação. Quando você pega a função e iguala a zero ela, aí você acha a raiz desse valor, do valor de x, que fica então, vou passar esse b para cá, ele fica menos b sobre a igual a x. Este valor, essa expressão, o menos b sobre 2a, define a raiz da equação. Não tem sentido você falar raiz da função, né? Agora, quando você iguala a zero, ela vira uma equação. Quando você extrai a raiz dela, este valor aqui é justamente a raiz. Então, vou trocar aqui, ó, essa interrogação pela raiz da equação. Que equação? Vou colocar o formato dela aqui, ó. Desta aqui, ó, ax mais b igual a zero. A raiz, tá certo? Que é definida por essa expressão menos b sobre a. Tá bom? Da mesma forma aqui, ó, é a raiz. Tá certo, gurizada? Muito importante isso aqui, ó, tá? Eu vou fazer um pouco de teoria, depois a gente vai com um exemplo para ficar claro, tá? Raiz da equação. Não há problema. Vamos deixar o nosso caderno aí, um caderninho bem bacana, bem montado, para depois você não ter que estar recorrendo a lugar nenhum, é só ir no seu caderno que está legal. Tá bom? Isso aí. Aqui estamos, então, diante de uma função que a gente chama que ela é crescente, tá?
crescente e essa aqui é decrescente. Tá? Isso aqui eu já tinha dito, só vou deixar escrito aqui. Tá bom? Então, bastante coisa aqui, eu já estou falando aqui da função do primeiro grau, ainda falta algumas coisas. Tá bem? Tranquilidade? Então, só de você olhar a função, só dar o exemplo, te dou uma função, você já sabe a cara do gráfico. Então, vamos ver se você está esperto. Eu vou te dar um exemplo e eu quero que você construa tudo isso para mim aí com este exemplo. Se você prestou atenção, não haverá dificuldade no exemplo que eu vou te dar. Tá? Exemplo. Tá? Eu vou te dar uma função do primeiro grau e eu quero que você faça o gráfico dela para mim. Tá bom? O gráfico dela para mim. Então vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo. Ó, y igual... Ó, construa o gráfico da função a seguir. Está aqui a função, ó. Y igual a 2x menos 6. Tá vendo? 2x menos 6. Tá? Vamos fazer só uma comparação com a função genérica? A função genérica é essa aqui, ó. Y igual a ax mais b. Certo? Ó, tá aí, ó. Então, olha para a função aqui, olha para a função genérica e me diga quem é o a e quem é o b aqui dessa função. É só comparar, né? Fica até fácil, né? Não, eu não vou nem elencar aqui do lado. Não, pode ser. Faça uma comparação aqui, ó. O a é quem acompanha a variável x, que nesse caso aqui vale 2. O b é o outro coeficiente, que é o coeficiente linear, que nesse caso é o menos 6. Tá certo? Então, tu já sabe, só de olhar o gráfico, não precisa fazer conta nenhuma, é só uma observação, que o a vale 2, certo? E o b vale menos 6. Tranquilidade? Com essas informações, eu já consigo fazer o gráfico da função, um esboço do gráfico. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Um esboço do gráfico. Tá? Olha como é fácil esse assunto. Tá? Você que dificulta às vezes. Não, professor, é muito difícil. Meu Deus, eu era um animal, eu ia para a escola, era para quebrar a carteira e brigar com o colega, bicho. Eu não queria nada com o basquete, eu queria ferver o que suco, agora estou vendo que era fácil isso, cara. Olha, eixo X e eixo Y, tá certo? Ora, se o A é 2, tá vendo que o A é 2, ele é positivo ou é negativo? O A se enquadra em qual caso? Né? Neste primeiro aqui, vamos até separar aqui ó, rapidinho. Me diga lá, qual é o caso em que o A se enquadra? Neste ou neste aqui? Neste aqui, né? Porque o A é 2, então ele é maior que 0. Então, só de olhar eu já sei que o gráfico lá é uma função crescente, tá? Vai dar uma função crescente por conta do A. Então, veja que é só observação, não tem que fazer conta nenhuma, gurizada, tá? Então, esse A aqui, ó, como ele é 2, eu já sei que ele é um valor positivo, certo? Se ele é positivo, eu já sei que o gráfico vai dar uma coisa assim, ó. Já sei, de cara. Tá bom? Agora, o que mais eu preciso? Não, eu vou colocar o gráfico de que jeito? Assim, assim. Qualquer risco ficaria, né? Agora, vamos localizar ele. De que forma? Ó, menos 6. Então, eu já sei que o gráfico vai cortar o eixo Y no valor menos 6. Vamos reforçar essa informação. Ó, local, menos 6, né? Vamos botar assim, ó. Local onde o gráfico, ó, vou colocar uma expressão assim, ó, corta o eixo, que eixo? Eixo Y.
Ele vai cortar no ponto -6, está aqui embaixo. Lembra que, né, que no plano cartesiano, o encontro dos eixos é o ponto zero. Né? Ponto zero. Vamos fazer uma graduação, aí na sua casa tem uma régua, faz bonitinho, fica bem legal aí. Tá? Ó. Então, se eu fosse fazer uma graduação qualquer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Um pouquinho mais para cima aqui que ficou desigual. Tá? 1, 2, 3, 4. Lembra que os valores para a direita aumentam, para a esquerda diminuem, né? Aí, ó, mais ou menos, né? 1, 2, 3, 4. Vamos fazer até mais para baixo aqui. Aí, ó, tá uma graduação, né? Aí em casa você faz com uma régua, fica legal. Ó, 1, 2, 3, 4. Para cá é negativo, né? -1, -2, -3 e 4. Aqui também vai subindo, né? E aqui vai decrescendo. Então eu já sei o quê? Até aí tá bom, né? Se quiser colocar mais um aqui, tá bom. Eu já sei o quê? Que o gráfico vai cortar, vamos botar o ponto zero também aqui, ó, que é o encontro, né, dos eixos. Eu já sei que o gráfico vai cortar no ponto -6. O -6 está lá embaixo, ó. Então, ele vai passar aqui. Vamos dar um destaque aqui então para o -6. Vai passar aqui. Outra coisa que eu sei, que a reta é assim. Mas de que jeito, professor? Vai para cá, para lá? O que precisaria mais uma informação que eu te sugerir? Achar onde vai cortar o eixo X. Aí acabou. Tá? Porque para você construir uma reta, dado 2 pontos, você orienta ela. Então veja comigo. Como a função é esta aqui, lembra que eu falei aqui com essa dica? Aqui, ó. Olha, uma abelha aqui. Desculpa aí, tá, gurizada? Ah, lá foi ela, ó. Conseguiram chegar aí? Desculpa aí, não queria assustar ninguém, hein? Passou uma abelha que eu só espantei ela. Está lá atrás do ar-condicionado lá. Depois no intervalo eu espanto ela. Tá? Então o que tu tem que fazer? Igual a zero. Pega essa função aqui agora, igual a zero. Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer aqui, ó. Igualar a zero. Então lembra que a função é y igual... Nós vamos fazer aquele cantinho aqui, ó. Tá? Eu vou apagar aqui porque você já fez essa relação. Para achar o ponto, nós achamos aqui... Achamos não, né? Só destacamos o ponto onde o gráfico corta o eixo y. E aonde corta o eixo x? Para isso, eu pego esta função e igualo a zero. Quando eu igualo ela a zero, ela vai ficar assim, ó, 0 igual a 2x menos 6. Barbada? Show? Isso aqui agora é uma equação, não mais função. O que eu quero que você faça? Acha a raiz, ou seja, acha o valor de x. Esse menos 6, tu joga para cá, ele fica 6 positivo, vai ficar 6 igual a 2x, né? Agora passa o 2 para cá, dividindo. 6 sobre 2. Portanto, o valor de x vai dar o quê? X igual a 3. O que significa esse valor? O local onde o gráfico corta o eixo x, tá? Vamos até colocar essas informações aqui, ó. Local onde o gráfico, ó, corta. Tá uma expressão bem simples, na verdade é intercepta. Ó, o eixo, ó, x. Paz, que barbada, cara. Quer dizer que ele vai passar no ponto 3, professor. Tá aqui o ponto 3. E agora que eu faço? Junto esses pontos, ligue os pontos, tá? Ligue os pontos, agora é só ligar os pontos, ver se eu consigo fazer um negócio bem... Olha aí, ó, bem, saiu bem quase, hein? Aí, ó, o gráfico, ó. Um esboço do gráfico, gurizada. Ou seja, formou ou não formou uma função crescente? Formou, né? Conforme a gente já sabia que ia ocorrer, por conta aí do A, né? Tá certo? Então, cortou aqui, ó, no ponto -6 e no ponto 3. Ficou meio torto isso aqui, cara, mas que troço mal feito. Cara, vou melhorar aqui, gurizada. Mais ou menos, mais ou menos. Aí, ó. Tá bom? Olha aí, ó.
Tá? Ele corta no ponto aqui, ó, menos 6, tá? E no ponto 3. Tá certo? Ó? Tranquilidade ou não? Barbado ou não? Ó, barbadinha, tá? Então, de novo, dada a função, para você achar se ela é crescente ou decrescente, é só olhar e enquadrar, se o A é positivo ou é negativo, tá? O A, ele se enquadra sempre nessas duas situações, ó. Ou o A é positivo ou o A é negativo. Aí não pode ser zero, senão ele anula, né? Se o A é positivo, função crescente. Se o A é negativo, função decrescente. Guarda esse bizu aqui, ó, barbadinha, hein? Ó, crescente e decrescente. Olha, você com esse quadro aqui, ó, você tem quase tudo, hein? Decrescente. Tá? Tranquilidade, é fácil, é difícil, professor. Mas eu era um cavalo. O que eu ia fazer na escola, bicho? Eu ia só para ferver o que suco, cara. Eu não queria nada com nada. Tranquilo? Diz para mim se você entendeu aí, por enquanto, esse assunto que não é difícil, tá? Olha aí, ó. Nem tem como ter abelha. O Rafael Freitas, cara, mas aqui não sei, cara. Esse quarteirão aqui é incendiado de abelha, cara. O Rafael diz que quando chove não tem abelha. Não sei de onde é que tu tirou isso aqui. Aqui tá cheio de abelha, cara. Um dia que tu vier aqui, tu vai ver. Essa abelha é invisível. Não. É que elas são muito pequenas e rápidas demais. Vocês não vão enxergar da casa aí, tá? Beleza? Não é nada pessoal, não leva pro lado pessoal aí, tá? Já não erro mais, se Deus quiser. Já vou colocar isso na parede. Tá? Oremos. Jane Santos. Ah, Jane, se tu meter uma cartolina disso aqui na parede, olha, da sala principalmente, deixa no teu quarto, né? Quando chegar uma visita, tu corre lá e prende na parede da sala. Mas olha, a visita vai olhar, eu vou até colocar, tu vai dar um print aí, ó. Antes disso eu já vou até colocar aqui, ó, projeto NASA, tá? Tu já mete assim, ó. Vou botar aqui, ó, projeto NASA, tá? E aí, meu amigo, a visita vai olhar, cara, a visita vai dizer assim, meu Deus do céu, eu fui lá na casa da Jane Santos, cara, tinha uma cartolina lá com uns riscos, um troço bonito, cara. Tá? A visita falando para outra, fofocando, né? A visita vai lá na tua casa, né? E aí, tu mete essa cartolina, tu não fala nada. Deixa essa cartolina lá, quieta, né? E vai tomar um chimarrão, um café, né? Um bolinho de chuva ali, tu tá mateando e conversa fiada, tu deixa a cartolina e a visita tá olhando ali assim, não vai perguntar, vai ficar com vergonha, porque não vai entender nada, né? Só que vai sair dali falando para os vizinhos, né? Tia, eu fui na casa da Jane lá, tinha uns desenhos gráficos, coisa importante, só via assim, ó, NASA. Acho que a guria vai para a NASA, hein? É isso aí mesmo, tá? A visita vai sair falando bem da tua casa, tá certo? Mete aí projeto NASA e aí com certeza a visita vai ficar feliz, hein? Show de bola, gurizada! É tudo isso aí? Não, mas tem mais coisa, gurizada. Agora você prepara, hein? Show de bola. Por enquanto tá tranquilo. Vai pensar que é... Ah, não, o Gabriel Silva já esculachou aqui, bicho. Vai pensar que é psicopata. Não tem nada a ver, cara. Isso aqui é matemática, bicho. Tá? Apesar que nós, matemáticos, também, nós somos meio loucos às vezes, né? As pessoas chamam a gente de maluco, né, cara? Né? Mas não tem nada a ver, né? Deixa aí. Por mais que tu bote uma cartolina na sala, se tu meter um dragão, um leão, qualquer coisa, a visita vai falar igual, então deixa que fale bem, pelo menos, né? Tá aí ou não? Vai fazer graça com a visita vai querer toda tarde tomar chimarrão na tua casa. Faz esse teste, depois tu me manda lá o resultado, tá? O pessoal diz que tem feito esse teste, mandando, professor, eu fiz aqui em casa, ó. Mas olha, as visitas gostaram demais. Toda semana os caras querem vir na minha casa, tá? Faz aí, Jane, depois tu me manda, tá? Dá um print, né? Mas é verdade, vou servir isso aí, ó, visita vai detonar, ó. Show de bola, a Ana Clara aí apareceu também como monitora, eu não tinha visto a Ana Clara. Beijão para a Ana aí também, tá ajudando nós aí. Show, muito bem. Agora, gurizada, eu vou aprofundar um pouquinho, tá? Nós vamos continuar agora um pouquinho aqui a mais, tá? Aí no teu material, eu fiz um material bagual para ti, tu vai completando aí, tá? Agora nós vamos falar sobre equação da reta, né? Então vamos fazer um esboço aqui de novo. Vou começar aqui no cantinho, ó. Então, existe uma situação, né, onde nas questões eu não vou te dar a função assim propriamente dita, né?
Então você já percebeu, né, que eu posso te dar 2 pontos no plano cartesiano e querer que você me diga qual é a equação da reta, a função que passa por esses pontos. Aí é diferente, tá? Ontem nós falamos, né, num assunto lá introdutório de funções, né, que um ponto, uma função, né, ela forma, né, uma função também é chamada lei de formação. Mas uma lei de formação, ela forma o quê? Veja que o nome está falando. Lei de formação. Né? É uma lei de formação, mas que forma o quê, meu Deus? Forma pontos. Forma pares ordenados. Né? Só recapitulando um pouquinho que nós vimos ontem. Então, por exemplo, eu posso ter um ponto bem aqui, ó, certo? Um ponto. Esse ponto eu vou chamar de ponto P. Esse ponto ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, que na verdade definem a localização desse ponto no plano. Esse ponto aqui está definido por esse pontinho azul, ele tem uma coordenada aqui então, ó, do eixo x, certo? Que a gente não sabe que valor que é. E uma coordenada no eixo y, que eu também não sei quem é. Né? X e y. Eixo x, eixo y. Esses pontos é quem vem aqui, ó. Tá? Vou dar um exemplo aqui, qualquer, tá? Vamos botar um valor aqui, ó, sei lá, 2 e 3. Não está bem desenhadinho, só para deixar diferente. Tá? Seria um pouquinho mais para cá, né? Vamos fazer um troço direito, então. Senão você vai falar, mas tá na mesma distância, professor. Vamos puxar um pouquinho para cá, só para deixar eles desigual na questão da distância. Então tá aqui, ó. Tá? Aqui está o ponto P, ó. Esse ponto P ele tem uma coordenada x, agora sim eu defini um valor, 2, e uma coordenada y, 3. Lembre sempre que é um par, que o primeiro valor é a coordenada x e a coordenada é a y. Tem sempre esta ordem. Por isso ele é chamado, então, de par ordenado. Um par ordenado. Tá? E o par ordenado, a representação é um ponto no plano cartesiano. Também eu posso ter outros pares ordenados. Posso ter um ponto aqui, por exemplo. Ó. Vamos botar um ponto aqui, ó. Ó. E aí qual seria a coordenada desse ponto aqui? A gente chama de coordenada também, né? Por exemplo. Poderia ser esse aqui, ó. Menos 1 e 2, certo? Vou dar um outro nome para esse ponto. Ponto Q, por exemplo. P, ponto Q. Eu sempre uso letras do alfabeto. É recomendável usar letras do alfabeto maiúsculas. Ponto Q, por exemplo. Qual seria a coordenada desse ponto aqui? Coordenada x e coordenada y, que é quem? Menos 1 e 2. Cuidado com a ordem, tá? É sempre x e depois y. Tá bom? Novamente, x e y. Por isso o nome é par ordenado. Dado 2 pontos, eu tenho uma reta. Show de bola? Aqui só para relembrar o que a gente viu ontem. Muito bem. Agora presta atenção nesse exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Eu vou desenhar um outro plano cartesiano. Tá? E eu vou novamente colocar 2 pontos diferentes aqui, tá? E aí agora eu quero que tu preste bastante atenção. Deixa eu só fazer uma escalinha legal aqui, para ficar um negócio condizente aqui, bicho. Tá? Deixa eu subir um pouquinho mais esse eixo para cá. Aqui, eixo Y. Então tá aqui os valores, 4 e 5. Tá bom? Vamos puxar para cá também. Mais ou menos, mais ou menos. Tá bom?
Então tá aqui os valores, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou localizar 2 pontos para você aqui agora. Presta bastante atenção aqui agora. Eu vou localizar, eu vou locar, né, o termo correto. Vou locar um ponto aqui, ó. Vou dar um nome para ele, sei lá. E vou dar uma outra coordenada aqui, ó. Tá? São esses 2 pontos que eu vou te dar aqui por hora. E o que eu quero que você faça agora aí de casa? Eu quero que você me diga quem são esses pontos. Só estou desenhando aqui, estou marcando para você, fica fácil. E você me dizer quem é a coordenada dele, tá? Então tá aqui, ó. 3, tá? Esses 2 pontos aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, de ponto A e ponto B. Tá bom? Tá olhando aí de casa? Ponto A e ponto B. Eu quero que você defina para mim as coordenadas, então, do ponto A. Ó, coordenadas do ponto A e coordenadas do ponto B. Tá aqui, ó. O tempo de eu apagar o quadro aqui, você faz para mim as coordenadas do ponto A e do ponto B aqui, do plano, deste plano aqui. Vamos lá? Quem são as coordenadas do ponto A? Lembra? X e Y. Ponto A, 1 e 3. Vamos botar aqui, ó. E do ponto B? 3 e 5. 3 e 5. Certeza? Tá aí. Beleza? Agora, 2 pontos definem uma reta. Opa, vamos colocar essa informação legal aqui, ó. Ó. 2 pontos definem uma reta. Isso é fácil até de perceber ali a veracidade. Tá? Dado 2 pontos, né? Se eles não forem coincidentes, você traça a reta que passa por eles. Tá certo? Aí, gurizada, o que eu quero que você me diga? Quem é a equação da reta que passa por esses pontos? Lembra que eu te falei que a função do primeiro grau, do tipo y igual a x mais b, é uma função, né? Uma lei de formação que define a reta. Eu quero saber quem é agora esta lei de formação, que a gente chama equação da reta, que passa por esses pontos. Tá? Eu não vou te dar a equação da reta aqui. Eu quero que com esses 2 pontos a gente encontre a equação da reta. Será que isso é possível? Será que dado 2 pontos eu consigo achar a equação da reta? É isso que nós vamos aprender agora, tá? Então, anota aí que legal essa dica que eu vou te dar aqui agora. Coisa fina, hein? Coisa de patrão, ó. Ó, coloca assim, ó. Dado 2 pontos, definimos a equação da reta da seguinte forma. 2 pontos. Barbadinha aqui, ó, dica de ouro, hein? Se você tiver 2 pontos, você tem a equação da reta. Não é possível, professor. É verdade isso aí? É verdade.
Lembra que nós já estudamos matrizes, né? Nós já estudamos matrizes de determinantes, uma aula aí, inclusive recente, semana passada, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai montar uma matriz. Meu Deus do céu! Já começou a me tremer o braço aqui, professor. Para, não minta para mim, bicho, porque isso aqui nós vimos semana passada. Lembra que eu falei, eu acho que eu falei na semana passada, na semana anterior, eu tinha alertado os alunos do seguinte recado, ó, a partir de hoje você não pode perder mais aula, porque no momento que você perder uma aula, você na outra vai ficar perdido, tá? Uma coisa é sequência, matemática é sequência, né? É uma sequência lógica. Não é à toa que você vê lá na 8ª série um assunto, para depois lá no primeiro ano do ensino médio você vê outro que depende daquele. Então todos os assuntos da matemática durante sua vida escolar, na sua vida acadêmica, eles são colocados numa ordem didática. Tá? Isso levando em consideração a sua capacidade de raciocínio na idade que você está e na sequência lógica do aprendizado. Eu não posso falar de um assunto que precisa do outro primeiro. Uma coisa vai ajudando na outra, né? Esse assunto matrizes a gente vê antes de funções normalmente, pelo menos o conceito básico, tá? Ó, aí eu vou montar uma matriz com as seguintes informações desse jeito, ó, x e y, tá? Aqui, ó, eu vou colocar então a coordenada x do ponto A e y do ponto A, x do ponto B e y do ponto B, tá bom? E nessa última coluna eu completo tudo com a unidade. Eu vou igualar a 0 e eu acho o determinante dessa matriz. O determinante vai formar a equação da reta. Eu estou usando, inclusive, esses exemplos aqui, desses dois pontos, tá? Onde o x do ponto A e y do ponto A são, respectivamente, 1 e 3. Então, está aqui, ó, x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B, tá bom? Você pega esses valores e joga aqui nessa matriz. Acha o determinante e o determinante, como ele está igualado a 0, vai formar exatamente o quem? A equação da reta que vai passar por esses pontos. Você vai ver junto comigo como isso é verdade. Tá bom? Então vamos lá. Vamos a o exemplo ali. Né? O exemplo ali onde nós temos os dois pontos. Tá? Onde nós temos o ponto A, vou repetir de novo aqui, ó, de coordenadas 1 e 3, e o ponto B de coordenadas 3 e 5. Tá? De novo, ó, x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B. Para achar a equação da reta, né, a gente agora define, né? A equação da reta aqui, por esta forma que eu falei para vocês ali, ó. Para achar a equação da reta, que passa por esses pontos, a gente monta a matriz, então, aqui, ó. Portanto, a gente vai montar a matriz. Usando aquele esqueletão lá, x, y, 1, x do ponto A, 1 e 3, tá? Aqui, ó, 1 e 3, e 3 e 5. Aqui você completa a última coluna com unidade para formar uma matriz quadrada, né? E igual a 0. Agora acho o determinante, tá? Aí eu preciso que você lembre da aula de matrizes. Tu lembra da aula de matrizes? Como é que acha o determinante de uma matriz de ordem 3? Você pode usar a regra de Sarros, tá? Que você repete as duas colunas aqui do lado, ó. Repete aqui do lado, deixa eu puxar esse igualzinho a 0 para cá, tá? Você repete essa coluna aqui, ó. X e Y, 1 e 3, 3 e 5, tá? E aí, vamos lá, tudo isso você vai igualar a 0, tá? Vamos lá, vamos traçar as diagonais aqui, ó. Então tá aqui, ó, diagonal. Esta aqui, pegando 5 aqui, tá? Vai pegar os 5 aqui.
Então me ajuda aqui, vamos colocando os valores aqui embaixo. Ó. Tudo multiplicação. X vezes 3, 3x, vezes 1, 3x. 3x. Aqui, ó, y vezes 1 dá y, vezes 3 mais 3y. E aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, vezes 5 dá mais 5. Agora a gente tem que subir, né? A diagonal secundária. Sobe. Lembra que da diagonal secundária você multiplica e troca o sinal. 3 vezes 3 é 9, vezes 1 dá 9. Joga para cá, menos 9. Agora aqui. 5 vezes 1 é 5, vezes x, 5x. Joga para cá, menos 5x. E para finalizar, 1 vezes 1 vezes y dá mais y. Joga para cá, menos y. Tudo isso a gente iguala a 0. Tá bom? Agora vamos dar uma melhoradinha aqui, ó. O que você tem aqui, ó? Você tem 3x com menos 5x, certo? Você tem mais 3y com menos y. Vamos colocar como é que ficou aqui, por fim, a equação da reta. 3x com menos 5x dá menos 2x. Tá? 3y com menos y dá mais 2y. Tá? E aqui nós temos, ó, o mais 5 com o menos 9, dá menos 4, igual a 0. Tá bom? Aí está o formato, né, da equação que a gente chama geral da reta. Esta aqui, professor, mas não é muito parecido com aquela que tu falou lá, y igual a alguma coisa. Aqui é o formato da que a gente chama equação, ó, geral da reta. Tá? Esse é o formato dela, equação geral da reta. Tá? Beleza? E quando eu isolo y, deixo y igual a alguma coisa, eu tenho o que a gente chama de equação reduzida da reta. É a única diferença. Então, para isolar o y, o que eu vou fazer? Eu vou passar o menos 4 para cá, o menos 2 para lá, e depois o 2 eu passo dividindo. Então, vamos fazer por partes aqui, ó. Vamos passar esse menos 4 para cá. Ficaria assim, ó, menos 2x, certo? Mais 2y igual a 4. Só passei o 4 para cá, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o menos 2 para cá também. Vai ficar, então, 2y igual a 2x mais 4. Tá? Já joguei o x por primeiro aqui, só para ficar ajeitadinho. Agora, esse 2 que está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, eu fico com y igual 2x mais 4 dividido por 2. Aí eu posso, como é uma soma em cima, eu posso simplificar esse com esse e com esse. E aí eu fico com o final dela assim, ó, y igual a x mais 2. Ah, mas eu estava mais acostumado com essa equação nesse formato. Não há problema, essa aqui é chamada equação reduzida da reta. Vejam que, na verdade, ela é o mesmo que aquela de lá. Essa aqui é reduzida, essa é a geral. Tá bom? Bom, nós estamos mais acostumados com a equação da reta nesse formato aqui, ó, y igual a x mais b, naquele formato genérico. Guarda aí, ó, y igual a x mais 2. Esta é a equação da reta com aqueles pontos lá. Vamos puxar essa informação para lá. Vem comigo aqui, ó, y igual a x mais 2. Quer dizer, então, que esses dois pontos aqui, que nós começamos a brincadeira com eles, a equação da reta que passa por esses pontos é essa aqui, ó, y igual a x mais 2. Lembrando que o formato genérico é esse aqui, ó, y igual a x mais b. Então, agora vamos unir esses pontos, né? Unir esses pontos. E eles vão passar. Então, olha só que interessante, gente. Como a equação da reta é essa aqui, o que a gente já sabe? Que o B, ó, o B é 2 e o A vale 1.
O A sendo 1, que aqui quando não tem nada é 1, é A positivo, inclinação crescente. O B2 passa pelo ponto B, então passa pelo ponto B aqui, ó. Ah, mas é verdade, o B está aqui, ó. Tá certo? E quando eu igualo a zero, vai ficar y igual a x mais 2, portanto passa para cá menos 2, igual a x. Esse valor é o que mesmo? É a raiz. Esse valor é a raiz. E é a raiz onde corta o eixo x. Então vai passar aqui, ó, no menos 2. Vai passar aqui. Vai ter que passar nesse ponto aqui, ó. Passa aqui. E veja que tem, ó, sentido. Olha bem aqui, ó. Claro que eu não desenho bem perfeitamente, mas olha só. Ó, tá vendo? Aí na sua casa você faz com régua, fica bem legal. Então a equação tem que passar por esses pontos todos aí que eu falei, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui mais ou menos. Ó. Tá aí, ó. Ficou um pouquinho torto aqui porque eu tô sem régua aqui. Tá? Essa é a ideia, né? Olha que as coisas se fecham, hein, gurizada? Olha que interessante, né? Então, realmente, a equação da reta é essa aqui, ó. Y igual a x mais 2. Tá certo? Essa é a equação que define aí esta reta. Claro que eu usei todos os conhecimentos aqui para te provar isso aí. Show de bola? Então, dado 2 pontos, a gente pode definir a equação da reta usando o conceito de matrizes. Você chega nesse formato, que a gente chama de equação geral, e isola o y, tem a equação no formato reduzido. Tá? E fizemos de novo a prova, vamos voltar com ela aqui, e vimos que realmente, ó, o b passa no 2, né, que no caso ali é o valor 2, a raiz é o menos 2, o que realmente é a raiz da equação, tá certo? É isso aí, gurizada. Fácil ou difícil? Barbada ou não? Barbadinha, mas não é tudo, ainda tem mais um detalhe, tá? Olha só, aí no seu material eu falei sobre coeficiente angular, que é o A, né? Eu vou aproveitar até esse próprio desenho aqui para dar uma aprofundada um pouquinho, tá? Por enquanto tá tranquilo, tá? Muito bem. Esta reta aqui, ela forma uma inclinação com o eixo X. E existe um ângulo que forma aqui, tá? É ele que eu vou falar agora e a gente finaliza o estudo aí, né? Da equação da reta, tá? Falamos bastante coisa por enquanto já, hein? Seu caderno aí que tá montando tá ficando bacana, hein? Depois a gente faz uma rápida revisão para amarrar tudo isso de novo, tá? Aí no seu material eu coloquei ali, ó, coeficiente angular da reta, tá? Isso é uma ferramenta muito eficaz na resolução de algumas questões, tá? Então, de novo, quando você tem ali, ó, né, o plano cartesiano, vamos botar o título aqui, ó, coeficiente angular, é o último tópicozinho aí, ó. Coeficiente angular da reta. O que é isso? Então agora eu preciso que você preste bastante atenção. Quando a gente tinha ali, ó, o plano cartesiano, né? De novo aqui, ó. Eixo X e eixo Y, tá bom? E aí eu te dei 2 pontos ali em questão, tá? Depois eu vou usar até o mesmo exemplo ali, ó, tá? Os 2 pontos em questão. Vou dar um ponto A, YA. Ponto B, YB, tá? Dá uma coordenada genérica qualquer aqui, ó. Ponto A e ponto B, só para deixar mais limpa a informação. Olha, só para vocês terem noção, teve uma prova no concurso da Polícia Rodoviária Federal que cobrava a função do primeiro grau. Só para a gente fazer um rápido aqui um comentário, tá? Enquanto eu estou desenhando, você vai pensando aí. E nessa questão caía num sistema. Só que tinha uma forma de resolver a questão, não vou dizer que é inédita, óbvio, né? Que fugia totalmente da forma, inclusive, que foi mostrada na internet. Aí, né? Só que a questão, por essa forma clássica de resolução, você demoraria ali, ó,
brincando, uns 3 a 4 minutos, ligeiro, fazendo contas com números grandes. Se você enxergasse a questão, a mesma questão por um outro olhar, pelo olhar do que eu vou falar, você resolvia a questão em 15 segundos. Não mais do que isso. Impressionante. Então presta bastante atenção aqui. Tá? Aqui eu vou dar um ponto, ó. Ponto A, ponto B. Tá? Aqui a coordenada x do ponto A, y do ponto A, x do ponto A e y do ponto x do ponto B e y do ponto B, tá bom? Já vimos que ligando dois pontos você tem uma reta, né? Então você tem a reta aí mais ou menos, tá? Só para a gente representar mais ou menos aqui uma coisa que eu quero te mostrar, tá? Que não é muito agora em evidência os valores, tá? É só a fórmula. Então veja aqui comigo, ó. Então aqui tem uma reta que passa por esses pontos aí. Aí olha só, a reta ela acaba formando sempre um ângulo, né? Dependendo da função, quando não for uma função constante, ela vai formar um ângulo, né? Um ângulo entre o eixo x e a própria reta, tá? Esse ângulo aqui, ó, que se forma entre a reta e o eixo x, este ângulo aqui, ó, eu vou chamar de ângulo θ, uma letra grega aqui, tá? Presta atenção que a gente está terminando o assunto, depois vamos para as questões, tá? Esse ângulo aqui, ó. Então, dependendo da inclinação da reta, esse ângulo vai aumentando, ele vai ser maior ou menor, tá certo? Esse ângulo aqui, né, ele é definido através de uma fórmula que nasce da relação trigonométrica e aplicada no triângulo retângulo, tá certo? Olha só, veja que em relação ao ponto A e o ponto B, houve uma variação tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Essa variação que variou aqui, ó, de x do A, que foi até o B, eu vou chamar de delta x, tá? Delta, esse triângulo a gente representa como variação, variou daqui para cá. Aqui também houve uma variação, ó, certo? Ok? Desse ponto A até o ponto B, esse pedacinho, que é igual a esse, variou no eixo y, então eu chamo de delta y. É o quanto variou. Por uma questão de semelhança de triângulos, este ângulo aqui formado entre a reta e o eixo x é o mesmo ângulo aqui entre a reta e esse tracejado. Ok? Que eu chamei de θ. Tranquilidade. Olha só que interessante. Quando você pega esse triângulo agora aqui, presta atenção, calma lá, não se desespera. Quando eu pego esse triângulo e limpo ele, tiro um pouco ele desse contexto, e pego só esse triângulo que formou aqui, forma exatamente um triângulo retângulo, tá? Que está aqui, ó, pontilhado de novo. Aqui tem um valor, um lado, né? Um lado do triângulo. Esse outro lado. E no caso aqui a hipotenusa. Certo? E o ângulo está aqui, ó. Nós temos a variação y aqui e a variação x aqui. Agora eu te pergunto, você que já também estudou comigo aqui recentemente as relações trigonométricas, razões trigonométricas aplicadas ao triângulo retângulo. Qual relação que eu posso usar envolvendo esse ângulo e esses catetos aí? A tangente, né? A tangente desse ângulo, a tangente do ângulo θ, é definida como cateto oposto sobre cateto adjacente. Delta y sobre delta x. Essa variação, na verdade, ela é o quanto variou deste valor para esse. Então é este valor maior menos o menor. Por isso a gente fala também que é YB
menos YA. Da mesma forma aqui, ó, XB menos XA. Quer dizer que a tangente desse ângulo é a diferença das coordenadas, das ordenadas e abscissas dos dois pontos. Exatamente. Por isso a gente fala também, resumidamente, que a tangente do ângulo θ é igual isso aqui, ó, YB menos YA, XB menos XA. Isto aqui que eu quero que você destaque com atenção no seu caderno. Então, este ângulo, que é o ângulo que forma entre a reta e o eixo, eu chamei de θ. Certo? Este ângulo é definido pela diferença das ordenadas pela diferença das abscissas dos dois pontos. Nesse nosso exemplo aqui, ó, onde nós temos o ponto A e o ponto B, o ângulo θ é esse ângulo aqui, ó, que você pode, com essas informações, me dizer quanto vale este ângulo. Nós vamos fazer já já. Mas antes, tu está entendendo aqui, gurizada? Está entendendo isso aqui? Por favor, diz que sim. Não repito. Tá? Agora, conforme eu coloquei no teu material ali, tá? Beleza? Ó, eu posso trocar aí no seu material, eu chamei de M, né? Coeficiente angular M. Tanto faz, tá? Aí eu posso dizer também que M é igual a tangente do ângulo θ. Aí no material eu chamei todo esse dado de M. M aí, coeficiente angular. Anota isso aqui. Aí no seu material está assim, né? M, coeficiente angular. Mas para aí, professor. No início da aula, você disse para mim que o coeficiente angular era o A, lá da equação reduzida da reta. Exatamente. Quem prestou atenção já deve ter percebido que eu estou repetindo a mesma frase em contextos diferentes. Portanto, ainda não mudei o conceito. Então veja bem, veja bem, vamos pensar aqui juntos, ó. Vem para cá, é delicado esse assunto, por isso eu estou indo devagar. Eu vou apagar esse rascunho aqui, porque a gente já tinha feito isso aqui, tá? E veja comigo. Nós tínhamos aqui dois pontos, né? O ponto A e o ponto B, tá? Ponto A e o ponto B. E se eu te pedir para definir o coeficiente angular da reta aqui, né? A reta é essa aqui, ó, y igual a x mais 2, sim ou não? Sim. Né? O que nós aprendemos no início da aula? Nós aprendemos no início da aula, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui embaixo, presta atenção que esse assunto é delicado. Nós aprendemos no início da aula que a equação da reta é formada assim, ó, y igual a x mais b, certo? E no início da aula eu falei para você quem era esse A aqui, ó. Esse A eu dei um nome para ele, esse que eu também dei um nome para ele. Que nome que eu dei para esse valor aqui, tu lembra? Hã? Coeficiente, ó, angular. E esse camarada aqui, eu falei que era quem? Coeficiente linear. Foi ou não foi? Foi exatamente. Tá? Para este exemplo, onde eu dei os pontos, 1 e 3 e 3 e 5, né? Nós achamos a equação da reta. Y igual a x mais 2, que eu vou colocar aqui, ó. Y igual a x mais 2. Olhando e comparando aqui, ó, quem é o coeficiente angular, que é o A, no caso, desta equação? É 1, né? 1 e 2 é o B. Então, quer dizer, professor, que desta equação aqui, né, o coeficiente angular, que é o A, vale 1. E o B vale 2, exatamente. Mas veja bem, se o A vale 1, ele é o coeficiente angular. E eu chamei isso aqui também de coeficiente angular. Então, portanto, eu posso concluir que eles são a mesma coisa. O A é o M. Exatamente. Então, na verdade, olha só que interessante, gente. Presta atenção que eu estou finalizando o raciocínio aqui agora.
Este ângulo formado entre a reta e o eixo x, tá? É justamente a tangente deste valor. E a tangente desse valor é justamente o A. Porque olha só, se eu aplicar na função, a relação lá, que a tangente desse ângulo é igual à diferença YB menos YA, XB menos XA, vamos substituir então aqui nos pontos, ó, onde eu tenho, olha para cá, ó, eu tenho YB, eu tenho YA, 5 menos 3, olha só que interessante, 5 menos 3. Aqui, X do A e o X do B, é o B menos o A, né? Então dá 3 menos 1, olha só, 3 menos 1. Portanto, isso aqui vai ficar quanto? 2 sobre 2, que é igual a 1. É verdade! Porque o A vale 1, tá lá, ó. Mas, olha só, para nós fechar, a tangente deste ângulo vale 1. Não é isso? Eu quero saber quem é o ângulo. Portanto, quem é o ângulo θ, que é em graus? Qual é o arco em que a tangente vale 1, gente? No primeiro quadrante aqui, quanto é? 45 graus. Portanto, este ângulo é de 45 graus. Show de bola. Então, na verdade, quando a gente fala que isso aqui a tangente do ângulo é igual a m, que é o coeficiente angular. Tá? Não quer dizer que o ângulo é 1. A tangente desse ângulo desconhecido é igual ao A. Certo? Esse m aqui é o A. Na verdade, ele é igual ao A. Tá? É o A lá, mas que A? É o A deste formato. Y igual a AX mais B. Olha, eu praticamente resumi tudo o que você precisava saber e é ministrado sobre esse assunto. Este camarada aqui, ó. Certo? Ó? Mas sempre não é o ângulo, né? É a tangente do ângulo que dá aquele valor. Então, a tangente deste ângulo aqui vale 1, que é o coeficiente angular. Aí tu tem que pensar, qual é o arco onde a tangente vale 1? Tá? E aí você tem que lembrar dos arcos notáveis, 30, 45, 60, principalmente. Tá? Fazendo uma rápida lembrança, então, a lembrar disso aqui que eu vou te dar. Ó. Tá? Quem assistiu a aula lá de seno, cosseno e tangente, né, das razões trigonométricas, eu dei um quadrinho que salva a vida do cara, que é esse aqui. Ó. Vamos ver se você lembra. Seno, cosseno e tangente. Agora que me interessa é essa aqui. Ó. Quem é que lembra de uma musiquinha? Eu cantei até música. Cara, isso aqui salva a vida do cara aí, bicho. Isso aqui salva a vida do caboclo. Olha quanta coisa a gente está falando na aula de hoje. Eu fico até com pena o cara que perde uma aula dessa. Para ele pegar esse conteúdo depois sozinho em casa, é um pouco mais difícil, né? Então, por isso eu falo, não faça um esforço para você não perder mais aula. Tá? Não adianta nem o cara me pedir, professor, mas tem como fazer uma revisão? Não tem como, cara. Praticamente teria que dar aula de novo, né? Então vejam bem, quem é que lembra desse quadrinho onde cantamos até uma musiquinha? Vamos cantar de novo, azar, né? Passar vergonha, passamos 2 vezes, não tem problema. Tá? Quem é que lembra da musiquinha? Olha lá, o Rafael Freitas já lembrou, hein? A musiquinha é bem legal, olha, bicho, ajuda do cara, ó, principalmente para os primeiros arcos. Ó. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Fala ou não fala a musiquinha, eu toco, porque se todo mundo souber, eu não vou nem perder tempo, eu vou tocar o barco direto aqui, tá? Diga aí se eu falo ou passo direto aqui. Deixa eu ver o que o pessoal acha aí da internet. Fala aí no chat. Né? Alguém me fala aí. Todo mundo sabe a musiquinha? Se todo mundo souber, eu já passo direto. Não perco nem tempo então aqui. Diga aí pra mim, deixa eu ver. A Samara sabe, hein? Olha lá, a Samara já respondeu. Alguém aí?
Como é que é? Ah, tá, corrigindo aqui, Rafael. O Rafael Farias, não é Freitas, professor. Tá bom, Rafael Freitas, um grande abraço, brincadeira. Rafael Farias, tá? Canta, tá. Fala ou não fala, então? Canta aí, guri, tá bom. Ó, presta atenção nessa barbada que eu vou te dar aqui. Olha que barbadinha que salva a vida do cara, hein? Olha só, tu vai falar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Olha que barbada. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ó, todos sobre 2. Todos tu divide por 2. Olha que fácil. Raiz em cada um. Aí você vai colocar a raiz. Deixa eu só abrir que esse troço aqui tá me apertando a cabeça. Eu tô quase jogando na parede esse negócio aqui. Ó, raiz em cada um. Ó, raiz só vai em cima. Beleza? Então vamos de novo? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz em cada um. Olha, a musiquinha saiu, hein? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz em cada um. Canta comigo aí de casa. Vamos juntos. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz em cada um. Tá? E aí nesse primeiro caso, ó, fica a raiz quadrada de 1 que vale 1. Aqui dá para melhorar um pouquinho a resposta. Tá? Então fica meio. Né? Aqui fica assim, aqui fica assim, aqui fica assim, aqui fica assim, aqui melhora um pouquinho também. Tá? Aqui fica 1 sobre 2. Beleza? Então a musiquinha é essa. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz em cada um. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz em cada um. Beleza? E a tangente, professor? Mas eu acho que tu esqueceu, essa música tua tá errada, gente. Cadê a tangente aí, animal? Calma, animal. A tangente, ela é definida por uma relação. Ó, a tangente de um ângulo, ela é definida por seno dividido por cosseno. Tá? Isso aqui é básico, hein? Então quer dizer que se eu sei o seno e sei o cosseno, eu sei a tangente? Exatamente. Então vamos primeiramente na tangente de 45 graus, que foi inclusive o valor que nós usamos lá. Quanto vale a tangente de 45 graus? Ora, é o mesmo que o seno dividido pelo cosseno. Olha aqui comigo, ó. A tangente de 45 graus, por essa relação que eu acabei de te dizer, é seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. E uma coisa dividido por ela, ó, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Quando você divide uma coisa por ela mesma, dá quanto? Dá 1. Então aqui vale quanto, gurizada? Ó, vale 1. Barbada ou não? Mas que barbada! E aqui o do 30, professor? Aí tu vai fazer, ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Eu vou já cantar para ti, aqui vai dar quanto? Raiz de 3 sobre 3. Tá? E aqui tu vai fazer isso dividido por isso aqui vai dar quanto? Raiz de 3. Tá? E agora você pode até dar uma incrementada naquela musiquinha. Quer ver uma coisa que legal que fica? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz em cada um. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. O cara pode meter até um rap aí, quer ver? Ó? Que o cara faz com os discos ali, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz em cada um. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, ele arranhou o disco e volta, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Olha, isso aqui salva a vida do cara. Então lembra lá que eu falei a tangente de 45 graus? Ou seja, nós tínhamos aqui no exercício, né, eu queria saber o ângulo. Né? Eu te dei o valor que é 1. Né? Ou seja, quem é esse ângulo onde a sua tangente dá 1? 45 graus. Quem te puxa de lá. Ó. Legal? Sim ou não? Qual é o arco onde a tangente dá 1? Quem é o arco? 45 graus. Certo? Ó. Barbadinho ou não? Então isso aqui, guarda essa dica aí. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz de cada um. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembrando que nós estamos falando dos arcos do primeiro quadrante, notáveis. Show de bola, gurizada.
olha, depois essa dica aí não tem mais, hein? Cara, eu vou criar um rap com essa letra aí, o Rafael Farias, tá? Não é o Freitas, tá? Beleza? Beleza? Vamos de novo, vamos todo mundo cantar de casa aí, tá? Só para nós animar. Tchê, mas esse microfone aqui, ele vai apertando a minha cabeça para saltar o olho fora. Eu vou daqui a pouco quebrar ele aqui, tá? Ó, eu vou cantar, você canta de casa, depois vocês dão print e manda para mim no Orkut lá, tá? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz de cada um, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Sai cantando esse troço aí pela casa toda aí, a tua avó vai achar que tu tá louco, cara. Bota a culpa em mim, não, professora, a culpa é do professor Arruda lá, que ele enlouqueceu, cara, tá? Beleza? O fato é que isso aqui ajuda demais vocês em quase todos os assuntos aí da matemática, envolvendo aqui um pouco até de geometria analítica, tá bom? Show de bola, gurizada? Barbado ou não? Tá fácil ou não? Eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo, tá? Mas, gurizada, ó, beleza? Dá certo, hein? Ó, para nós finalizar essa primeira parte aí, ó, tá? Então, o que eu já te dei? Olha quanta coisa eu já falei, hein? Te dei a equação da reta, pedi para você fazer o gráfico. Fizemos, olhando o A e o B, né? Depois, eu te dei 2 pontos e pedi que você achasse a equação da reta. E se eu te der um ponto só, e o coeficiente angular, será que você consegue achar a equação da reta? Aí finalizamos, tá certo? Eu vou, inclusive, fazer nesse cantinho aqui, tá? E aí, tu dá depois um print no quadro, baguala aí, cara. E olha, tu fica com o teu caderno, olha, completaço, tá? E aí, antes de eu apagar, ainda vou fazer mais uma revisão mental contigo. Olha, aí tu tá patrão, mas dá doutor em função equação da reta. Tu pode sair dando aula para os colegas aí também na escola, aonde tu quiser. Beleza? Agora é o seguinte, gurizada. Agora é o seguinte, ó. Quando eu te dei aqui, ó, presta atenção aqui, ó, que este cara aqui, ó, né, que a tangente do ângulo era igual à variação das coordenadas aqui, das ordenadas pelas abscissas, e falei que esse valor é m, eu posso dizer que m é igual a isso aqui, né? Então eu posso dizer assim, ó, presta atenção aqui agora, ó. Vamos botar um título assim, ó, vamos colocar para ficar um negócio bem legal, para amarrar, ó, conhecendo, olha só que legal, conhecendo, bota assim, ó, o coeficiente angular da reta, vírgula, e um ponto, ponto qualquer, né? Vou botar aqui por um ponto, ó, de coordenadas x e coordenada y. Vamos botar aqui, ó, x0 e y0. Ó, podemos definir sua equação. De que forma? Usando essa fórmula aqui, ó. M igual, ó, a y menos y0, x menos x0. Onde y0 e x0 são, respectivamente, aqui, ó, a ordenada e a abscissa do ponto dado. Tá certo? Olha com atenção, esse valor aqui de baixo também pode passar para cá multiplicando. E esta fórmula pode ser melhor assim definida, ou assim, ó, onde você coloca, né, o y e y0 em evidência, ó, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Aguenta aí, aguenta que tu vai ver que é fácil. Não te apavora. Esse é o formato mais comum, né? Tá? Então, o que eu te dei? Ó? Eu te dou o coeficiente angular da reta, te dou o coeficiente angular, que nós chamamos de m, e eu te dei um ponto, ó, de coordenadas x0 e y0. Então, quer dizer que se eu tiver um ponto e o coeficiente angular, eu acho a equação da reta jogando nesta fórmula aqui. Ó. Lembra que y e x
vão ser o y e o x da fórmula. O ponto em questão está aqui, ó, y0 e x0, tá certo? Então, o coeficiente angular está aqui, ó, definido, o coeficiente angular, que é o m, e as coordenadas do ponto são esses camaradas aqui, ó, y0 e x0. Tá certo? Então, vejam só, você pode ter dois pontos, já fizemos lá a matriz, achamos a equação da reta. Eu te dou a equação da reta, aí é mais fácil. Mas eu posso te dar só um ponto, mas eu tenho que te dar mais uma informação. Quem? O coeficiente angular. Você joga aqui e vai embora, tá certo? Vamos pegar um exemplozinho bem barbadinho aqui, ó, bem fácil, tá? Eu vou fazer, ele é tão fácil que eu vou fazer nesse pedacinho aqui do quadro. Só para você perceber como é fácil, né? Vou botar aqui, ó, ponto dado. Tá bom? Então imagina assim, esse seguinte exemplo, barbadinho aqui, ó, tá? Eu vou te dar um ponto, ó. E o ponto é exemplo. Vou te dar as coordenadas de um ponto, vou chamar de um ponto P, tá? As coordenadas do ponto P é essa aqui, ó. Paraná, 1 e 3. Tá? 1 e 3. Tá. E vou te dar o coeficiente angular, que eu vou chamar de M. Vou dizer que o coeficiente angular aí vale 1. Tá? Vale 1. Quem é a equação da reta, né, em que passa por esse ponto, né? E tem o coeficiente angular igual a 1. Né? Se você fosse fazer só um esboço do plano cartesiano, não, vamos aplicar direto aqui. Ó. Então a fórmula está aqui. Ó. Vamos aplicar a fórmula já nesse exemplo aqui. Ó. Vamos juntos aqui comigo. Ó. Tá? Então ficaria y, que é da fórmula mesmo, né? Menos y0. Quem é o y0? Seria aqui, ó. y0 e x0, tá? Então vai ser menos 3, certo? Igual ao m, que está aqui, que vale 1, vezes x menos o x0. Quem é o x0? Vale 1 também. Tá aqui, ó. Esta é a equação. Agora dá uma melhoradinha nela, né? Lembra que esse 1 ele passa multiplicando aqui, passa multiplicando todo mundo. Então vai ficar quem? Ó? Y menos 3 igual a x menos 1. Se quiser, passa esse menos 3 para lá, ele vai positivo. Y igual a x menos 1 mais 3. Portanto, quem é? É y igual a x mais 2. X mais 2. Olha aqui com atenção a equação reduzida da reta. Professor, mas o senhor fez de sacanagem, né? Porque é o mesmo exemplo ali. Fiz de sacanagem mesmo. Coloquei só para ver se estava atento. Porque esse ponto 1 e 3, não é esse ponto aqui, ó. 1 e 3. E o coeficiente angular que nós achamos aqui não é 1. E nós já não tínhamos feito que a equação da reta dava isso aqui, ó. Eu só te provei que é verdade. Está aqui, ó. Ah, meu garoto, por isso que a matemática é a rainha das ciências. Não tem mais ou menos, não tem ou não é e acabou. Tá certo? Y igual a x mais 2. Então, se você tiver o coeficiente angular em um ponto, tu joga aqui nessa formulazinha, ó, barbada, tu acha a equação da reta. Certo? Show de bola. Olha quanta coisa nós falamos aí, olha... Só para você ter noção, se fosse uma aula, por exemplo, do ensino médio, de tudo isso que eu falei, varia umas 2 ou 3 aulas, só de tudo isso que eu falei. Que aí tem que dar vários exemplos, parar, tá certo, gurizada? Pergunto para vocês se vocês entenderam, tá? Por que eu sempre faço essas perguntas nessas aulas ao vivo online, né? Porque normalmente, quando eu vou ministrar aulas aqui de matemática, a sala aqui está cheia de alunos, né? E eu vou falando, eu já vou vendo o olho do cara tremer, um braço começa a tremer sozinho, o cara às vezes está frio,
Tá neve aqui no Paraná, o cara tá suando frio de um lado da testa, aquilo na verdade nem é suor, o nome aquilo lá é desespero. O cara não está desesperado, que ele não está entendendo nada, aí eu solto o pé um pouquinho. Então agora, como eu estou só eu e a cama, eu preciso que você me fale, professor, olha tia, eu entendi, cara, mas eu era um cavalo, cara. Olha, o que eu ia fazer na escola, bicho, tá? Diga para mim aí se vocês entenderam, gostaram. Professor, eu era um animal. Olha o Rafael Farias abrindo o coração dele. Eu era um animal. O Thiago Ferreira também está assistindo aí. Show de bola, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Olha, eu fiz um resumão completaço aí, cara, hein? Tudo aí, beleza? O que o Eduardo Vinícius falou ali? Ó, lembrou do quê, cara? Né? Me diz aí, Samara, Gilson Brito, a gurizada de sempre aí conseguiram pegar. Olha aí, o Eduardo Gomes, quem mais? O Lucas Costa. De novo, por favor, tá? Isso, só ia pro colégio para jogar. Jogar o quê, cara? Jogar pedra nos outros, né? Manda salve, olha aí, ó, Devânio Santos, salve pro Devânio. Show de bola, gurizada. Vamos fazer uma rápida revisão mental aqui na nossa cabeça, rapidinho aqui. Eu vou até apagar um troço aqui para nós rapidinho fazer uma rápida revisão de tudo que nós vimos. Quer ver aquelas revisão de flash? Tá? Aquelas revisão de louco, cara. Assim, ó, em 1 minuto o cara fala assunto de 3 horas, que eu já fiz isso, hein, cara. 1 minuto você tem para fazer uma revisão do assunto que você quiser comigo aqui. 1 minuto. Tá? Vamos lá. Enquanto eu estou apagando aqui, meu cérebro está pensando o que eu vou falar, gurizada. Que loucura, né, cara? Aula ao vivo, cara. Comigo é ao vivo, gurizada. É no carvão, no papel. Não tem querer queixer, cara. Não tem enrolation, cara. É no papel, no carvão, gurizada. Vamos comigo aqui, ó. Então falamos de função do primeiro grau. Uma função do primeiro, olha aquela revisão de louco, hein? Marca aí no relógio, hein? Calma aí que eu vou dizer para tu marcar aí. Calma, deixa eu só colocar o título aqui, ó. Função do primeiro grau, tá? Vamos ver se eu consigo, hein? 1 minuto, pode ser? Marca aí, marca no relógio aí. 1 minuto. Função do primeiro grau, tem o gráfico aqui, o eixo X e o eixo Y. Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Eu tenho o gráfico de uma função. Se o A pode ser positivo ou pode ser negativo. Se você tiver o A positivo, a função é crescente, o A negativo, a função é decrescente. Aqui está de novo o plano cartesiano e aqui está o gráfico. Aqui só a inclinação da reta que a função é crescente, né? Função é crescente é quando o A é positivo, aqui é decrescente. Decrescente, isso acontece quando o A é negativo. Quem é esse A? É o coeficiente angular da função, que é definida da sua forma reduzida, assim, AX mais B. Lembrando que esse camarada, o A, é o coeficiente, então, que a gente chama coeficiente angular da reta. Tá? E esse camarada aqui é o coeficiente linear da reta. Esse coeficiente angular da reta, ele também é definido como uma função, né? Envolvendo uma relação trigonométrica que por conta da variação. Então o A que a gente chama de M também é a tangente do ângulo θ. Esse ângulo é o ângulo que forma entre a reta e o eixo X. Aqui está o θ, aqui está o θ maior que 90 graus. O ângulo agudo, o ângulo obtuso. Tá? Esse θ aqui é a função tangente. Tá certo? Muito bem. Esse valor de B, esse valor B é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo Y. O eixo aqui, ó, das ordenadas, aqui passa nesse ponto, aqui está o ponto B. E aonde que o gráfico intercepta o eixo X, que aqui, ó, é a raiz da função y igual a x mais b igual a 0. Portanto, o a vai ficar assim, o x vai ficar menos b sobre a. Esse é o valor que a gente chama de raiz. Tá certo? Pum! Acabou. Deu 1 minuto aí, gurizada? Que loucura, gurizada! É isso aí, meu Deus do céu! É? Meu celular travou. Pera, travou o celular aí, já era, gurizada. Tá certo? Gostaram ou não? Loucura, hein? Ó, Eminem ficou com inveja agora. Quem que é o Eminem, cara? Meu celular travou. Olha aí. Chegou no fim da aula, tu imagina o cara que começou a assistir a aula que eu comecei a falar, né? O cara se perdeu, né, cara? Tá certo? Muito bem, gurizada. Olha, isso aí é função do primeiro grau. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui no material. Tá? E ainda não falei aí que não deu tempo, né? Dos pontos, né? Se você tiver 2 pontos, acha a equação
Se tiver o ponto e o coeficiente angular também acha. Tá certo? Muito bem. Olha só. Só para a gente finalizar aqui antes do intervalo. Tá? Na página 2 aí do seu material, nós temos o conceito aí de função constante. Tá? Então, rapidinho, eu só vou apagar aqui agora esse pedacinho. Tá? Função constante. E aí nós realmente finalizamos. Depois do intervalo, tá? A gente vai falar sobre função do segundo grau. E aí no finalzinho a gente resolve algumas questões, tá? Que também tem no seu material. Quem quiser ir adiantando aí no intervalo, fica à vontade. Ainda a função do primeiro grau, ela se classifica aí nessas que eu coloquei no seu material na página 2 aí, ó. Nós temos ali o conceito de função constante. O que seria uma função constante? Tá? Aí no seu material está a definição bem explicadinha, tem até o gráfico aí. Material que eu fiz no capricho para você aí. Ó. Uma função recebe o nome de função constante quando a cada elemento x associa sempre o mesmo elemento de y. Tá? Então, tu imagina o plano cartesiano. Né? Nós vimos lá que a reta pode ser assim, né? Ela vai tendo uma inclinação, né? Pode ser de qualquer jeito. Agora, e se a reta for algo assim, ó? Uma inclinação que é paralela ao eixo x. Exatamente assim. Eixo x, eixo y. Tá bom? E aí? Tu vê que, na verdade, ela não tem nenhum ângulo que forma entre a reta e o eixo x. Porque enquanto existir essa inclinação da reta em relação ao eixo x, ela tem o formato ax mais b. Né? Agora, talvez essa inclinação da reta seja tal que ela fique assim, ó, certo? Então, veja, ela não intercepta o eixo x. Se isso ocorre, esse ponto aqui continua sendo aquele ponto B lá. Né? Mas o coeficiente é nulo, é como se eu tivesse y igual a x mais b, e este a aqui, ó, fosse zero. Ele anula isso aqui, então fica y igual a b somente. Né? Quando isso ocorre, né, a gente tem o que a gente chama de função constante, que é aqui, ó, ela só vai variar no eixo y dependendo do valor que for o b aqui no caso. Tá? Só isso é a função constante. Tá? Por isso que o conceito fala o seguinte, ó, recebe esse nome quando cada elemento de x associa sempre o mesmo elemento do c. No caso do C, eu chamei do B ali. Ó. Então, se eu pego um valor aqui, por exemplo, 1, vai associar no mesmo. Ó, se eu pego um outro valor aqui, 2, ó, vai associar no mesmo valor. Se eu pego outro valor, 3, vai sempre ter a mesma associação, independente do valor que eu pego no eixo x. Isso caracteriza o que a gente define como função constante. Barbada? Está aí no material de vocês, a imagem é só o ponto C. Tá bom? Beleza? Esse é o primeiro conceitozinho, às vezes aparece, é importante você saber. Temos um outro conceito aí na sequência chamado de função, ó, o que? Identidade. Identidade. São tipos de funções aí do primeiro grau, né? Função identidade, também bem simples, tá? Ela tem uma característica bem peculiar, que é qual? É um gráfico que corta o eixo justamente aqui, ó, no ponto 0, bem no centro. E qual é o conceito? Lê comigo aí, não vou copiar porque está no seu material, é só tu ler. Uma função recebe o nome de função identidade quando a cada elemento de x associa o próprio elemento, né, de x. Então, veja bem, se eu tenho um valor aqui, ele vai me dar o mesmo valor do y. É o mesmo. Se for 1, aqui vai ser 1. Se aqui for 2, lá também vai ser 2. Por isso, esses pontos aqui, ó,
que pertencem sempre têm o mesmo valor. X e Y sempre serão o mesmo valor do par ordenado, inclusive valores negativos. Ó. Menos 1, menos 1. Então, são pontos aqui, ó, que tem sempre o mesmo valor para o par ordenado. Né? Passa no primeiro quadrante, são simétricos em relação ao primeiro e o terceiro quadrante. Tá? Isso aí é uma função que a gente chama identidade. Tá certo? Que está aí no seu material. Identidade. Faltou, acho que um izinho aqui. Ó. Tá bom? Muito bem, gurizada, tá? E aí temos a questão de função linear, é quando passa também aqui, mas, né, não tem igual, né? Não é igual aos pares ordenados, tem uma certa inclinação, por exemplo. Aí pode ser que dê uma variação, por exemplo, aqui, 1, né? 2 e 1, por exemplo. Então aí não é bem igual, né? Esse é o caso aqui de uma função que a gente chama de linear. Então, é um tipo, né? A função identidade é um tipo de função linear. A única diferença é que na identidade sempre são os valores iguais. Aqui pode ser que sejam valores diferentes, mas ainda passa pela origem o gráfico da função. Tá bom? Quando passa pela origem, o valor de b é 0. Tá? Por isso que a gente define que aqui, ó, y, né, ou f de x igual a x. Ó. Aqui eu falo y igual a x, né, e aqui y igual a ax. Então, essa variação quando não é 1. Né? Quando a é 1, vai chegar nesse caso. Função identidade. Porque uma coisa é igual a outra, né? Identidade. Aqui é uma diferençazinha. Aquele a não é 1, pode ser que o a seja um valor quebrado, ou seja. Tá? A diferença sutil, né, entre a função linear e a função identidade. Tá certo, gurizada? Com isso, nós praticamente finalizamos essa parte aí da função do primeiro grau, que tem muito a ver com equação também. Tá certo? Show de bola? Na sequência, aí, só você folheando aí o material, você já percebe aí, ó, que nós temos bastante questão aí, né, envolvendo esses assuntos, tá? Mais aí, na verdade, de função do segundo grau, tá? E aí a gente pode até resolver alguma questãozinha ou outra. Deixa eu dar uma olhada aqui, se no material de vocês tem alguma questão que a gente pode resolver direta aí desse assunto, tá? Deixa eu só dar uma espiada aqui, ainda dá tempo a gente poder resolver uma questãozinha. Deixa eu só dar uma espiada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí no material de vocês, ó, aqui, mas é uma de segundo grau, não falei ainda, né? Equação de segundo grau, vou falar depois do intervalo. Muito bem, pessoal. A maioria das questões que eu selecionei aí de prova são questões que envolvem de primeiro e função do segundo grau também, né? Mas é importante saber a função do primeiro grau também, tá? Muito bem. Me diga aí qual foi a sua reação desse assunto por hora, tá? Até que horas vai? O Júnior está perguntando. Júnior, nós vamos até as 10h45. A gente faz um intervalo agora às 9 e pouquinho, aqui, um pouquinho antes das 9. Fizemos o intervalo, depois a gente volta aí com função do segundo grau. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês acharam aí. Fala para mim aí, tá? Olha aí, deixa eu ver, Wesley Vilmar, até aproximadamente 21 horas, o André de Jesus já até respondeu o colega aí, tá? Queria que o senhor me ajudasse, alguém está pedindo ajuda aí, cara. Cara, queria muito ver os caras da banca vendo esta aula. Rafael Farias, não provoca a banca, Rafael, deixa os caras quietos, tá? Não fica provocando a banca aí não, hein, cara. Rafael Farias está provocando, aí o Felipe Ribeiro também. Tô com fome, tem que tomar o Nesquik. Tá reclamando aí, o bicho está com fome, hein? A avó já está preparando o teu Nesquik, Kate. Ó, tem alguém aí, gurizada? Ó, o Eduardo está misturando estatística X memória, tá?
Função constante aí, ó. Professor, por favor. Cara, a função constante é uma reta paralela ao eixo X. Pum, acabou, tá? Uma reta paralela, tá? Ela pode vir aqui, ó, pode vir aqui, tá? Isso é função constante. Ela sempre vai cortar o eixo Y num ponto. Ela não corta o eixo X. A função constante é uma reta que ela é paralela ao eixo X. Respondida a pergunta do colega. Tá ok? Legal? Ó, a rua, eu não consigo entender muito bem, tem muita dificuldade, Tobias 50, fica tranquilo, fique conosco, devagarinho a gente vai, tá certo? Ó. Muito bem, mocidade, tranquilidade, tá? Ó, combinado entre nós, hein? Não perca mais aulas de matemática daqui para frente, que uma coisa vai embolar na outra, tá certo? Show de bola? Nós vamos fazer agora um intervalinho, tomar um café, um Nesquik, tá? O Guilherme aí deve estar apavorado querendo tomar um Nesquik, tá? Por me ajudar a entender o Thiago Diniz. Eu que agradeço, Thiagão. O Thiagão está agradecendo conosco aqui. Eu que agradeço a participação, a paciência. Desculpa as brincadeiras aí, nada pessoal. Às vezes a gente é uma abelha, eu bato aqui, os caras ficam bravos comigo, que eu bato no quadro, mas não é culpa minha, é culpa da abelha, não é nada pessoal. Tá certo? Vamos fazer um intervalo? A avó está preparando o teu Nesquik aí, acorda aí, tchê, tá? E fazer aquele pão com geminha mole que o Guilherminho gosta, né? Para quem não conhece a história do Guilherme em 1 minuto, tá? Guilherme, né, é um nome, né? Um nome qualquer, é só coincidência. Qualquer coincidência é mera coincidência, tá? Tem o Guilherme e a Guilhermina, tá? A Guilhermina é a versão feminina do Guilherme, tá? Mas eu vou pegar para Cristo o Guilherme. Guilherme é aquele piá criado pela avó. A avó acorda ele 10 horas da manhã, aquele sol a pino lá fora, né? Guilherme, a avó fez um Nesquik de morango e um pão, bisnaguinha, com ovinho mole, com a gema mole que tu gosta, Guilherme. Aí o Guilherme dormindo embaixo das cobertas, ele ainda é brabo, né, tchê? Ah, avó, deixa eu dormir mais. Aí a avó vai lá fazer as tarefas da casa, ajudar, né? Quando é meio-dia, a avó Guilherme, a avó esquentou outro Nesquik para ti, fez outro ovinho mole, acorda, Guilherme. Aí o Guilherme levanta brabo ainda com a avó, né? Pelo amor de Deus, tem Guilherme assistindo aí? Tem ou não tem? Se tem, se acusa aqui, hein? E tem as Guilherminas também, hein? Que é uma bênção quem é criado pela avó, mas não pode ser assim, gurizada. Assim tu não vai passar na prova, né? Larga a mão de ser Guilherme, tá? Guilherme é um nome qualquer, fantasia, tá? Se alguém se chamar Guilherme aí, é só coincidência, tá? Ó, a Jane Santos acordou, olha, acorda, Guilherme! Guilherme, a avó fez um Nesquik pra ti, já é meio-dia, Guilherme. Levanta dessa cama, animal. Tá certo, gurizada? Vamos largar a mão de ser Guilherme, hein? Vamos fazer um intervalinho, tomar um café e já voltamos. Fé na missão.